Olá, eu sou o Thiago Santos. E sim, eu acabei de gravar o vídeo sobre Zelda Wind Waker, tô com a mesma roupa. Wind Waker não, o A Link to the Past. E tô aqui pra gravar sobre mais um Zelda que eu zerei. Pra todo Zelda que eu zerar, pra todo jogo que eu zerar, eu vou fazer um vídeo. Isso é óbvio, eu já tô fazendo isso, né? Dessa vez eu tô aqui pra falar de um jogo muito especial. The Legend of Zelda Breath of the Wild, né? Breath of the Wild. O famoso BOW, Breath of the Wild, BOTW, né? Cara, esse é o quarto Zelda que eu zerei, né? Na verdade, até agora foram cinco, esse foi o quarto, o quinto foi o A Link to the Past, que eu acabei de falar, que minha experiência não foi agradável, né? Então, foi um vídeo de praticamente 20 minutos só jogando crítica em cima do jogo, né? Mas não é o que eu vou fazer nesse vídeo. Pra ser sincero, jogar o Breath of the Wild foi uma puta experiência boa, né? Então vamos lá, como é que eu joguei, né? Para começo de conversa, eu tive que instalar um emulador. E aí eu achava, sinceramente, que o Breath of the Wild ele só tinha no Nintendo Switch. Eu achava que ele era um jogo exclusivo de Nintendo Switch. E eu achava que o meu PC não ia rodar, o emulador de Switch, enfim. Depois eu testei aqui o emulador de Switch, eu vi que funciona, mas enfim. Dá pra jogar alguns jogos tipo Mario Wonder, né? Inclusive, Mario Wonder tem uma das melhores músicas tema das fases iniciais que eu já vi na minha vida, tá? Eu não vou cantar aqui, mas a música é maravilhosa. Aí eu descobri que o Breath of the Wild, ele é um jogo de Nintendo Wii U também. Ele foi lançado pro Wii U e pro Switch, no final da vida do Wii U. E o Wii U é um emulador que eu já tinha aqui, é o Semo, né? É o mesmo emulador que eu joguei o Zelda Wind Waker. Então, esse emulador não é brincadeira, assim, ele já roda uns jogos melhorzinhos, mais moderninhos e tal, como por exemplo o Zelda Wind Waker, que é do GameCube, que é da mesma geração que o PlayStation 2, mais ou menos ali, né? Só que é uma geração além, né? Então, assim, o Wii U, tem que pensar que ele é um videogame de uma geração posterior ao Nintendo Wii. Cara, ou seja, ele já tem a capacidade de rodar jogos melhores. Se você pega o Zelda Wind Waker, por exemplo, ele já não tem o mesmo gráfico de um jogo, sei lá, de PlayStation 2. Ele tem um gráfico superior. Ainda mais melhorando o gráfico no Wii U. Fica sensacional. No Semo, né? Melhorando o gráfico no Semo. Enfim, então eu instalei a tradução, porque a versão original não tem tradução, e fui jogar. Cara, eu vou te dizer que experiência boa. Tentando lembrar aqui como é que foi meu começo no jogo, foi fenomenal. De início eu tive que configurar o emulador pra ver como eu jogava e tal. E eu tava com. Ele tava rodando a 20 FPS, aí eu melhorei, eu rodei a 60. Aí eu melhorei o gráfico. Melhorando o gráfico, ele já caiu pra 40. Aí eu acabei jogando desse jeito. Que, tipo, foi, se eu não me engano, a qualidade de 1900 por 1080, alguma coisa assim. 2K, se eu não me engano. Eu joguei em 2K em 40 frames, né? Enfim, muito bom. E eu tava com muito medo de começar a jogar esse jogo por um motivo muito doido. Eu não queria jogar ele porque eu sabia que tinha uma chance muito grande de eu adorar o jogo. E aí, se eu adorasse o jogo, eu ia parar de jogar outros Zeldas, né? Ia ficar um bom tempo nele. E pasmem, foi exatamente o que aconteceu. Eu tava vendo no emulador e eu joguei ele por 48 horas. 48 horas de jogo. Isso deu não deu tanto tempo, deve ter dado, tipo, no máximo 3 semanas, porque realmente eu tava jogando muito, né? Tinha fim de semana que eu jogava fim de semana inteiro, então eu jogava em um dia, sei lá, 6 horas, 8 horas, né? Uma coisa fenomenal. Cara, o que eu me diverti nesse jogo, de verdade, ele dá uma liberdade absurda, cara. Assim, eu acho que eu nunca achei um jogo tão interessante de jogar com esse negócio de mundo aberto, né? Porque vamos lá. O gráfico dele. O gráfico dele, ele não é o melhor gráfico do mundo, tampouco é o pior. Mas ele não é pixelado, ele é bem agradável. É um gráfico tipo cartoon, tipo. Cartoon não, eu diria que o Wind Waker é cartoon, eu diria que esse é mais anime, né? Cara, maravilhoso. Sim, e o mundo, ele é um mundo de pós-calamidade, né? Que é tipo, tem aquela história lá que. O jogo nem tem muita história. Mas é aquela coisa de tipo assim, aconteceu a calamidade Ganon, então o mundo ele foi destruído, e aí a Zelda ela tá no castelo de Hyrule. E agora você sabe que você vai ter que enfrentar o Ganon no final do jogo.
mas o que você vai fazer ali até então é coisa sua. Você vai minerar, vai achar umas pedras, vai quebrar, vai vender, vai conseguir rupee, vai caçar. E nesse jogo você consegue fazer tudo isso, cara. Eu conseguia caçar, aí eu conseguia cozinhar, mano. Dá pra cozinhar muita coisa nesse jogo, cara. Assim, outra parte. Tem várias armas no jogo, várias técnicas que você pode usar. Tem mecânicas novas de magnetismo, de parar o tempo de um objeto, de dar. Você para o tempo no objeto, dá um tapa no objeto, aí o objeto ele vai ser empurrado. Você pode fazer isso com flecha bomba. Tem várias flechas lá. Cara, muito bom. O jogo é muito bom de jogar. Eu adorei. Me diverti muito, aprendi a jogar. E a coisa que eu mais gostei nesse jogo foi que o jogo não me deixou preso em nenhum momento. Assim, infelizmente eu tive que ver tutorial pra passar desse jogo, mas porque eu não tive paciência em um momento específico, tá? Foi quando eu tava enfrentando duas bestas divinas, né? Que foi a besta Ruta, se não me engano, que era do domínio Zora, que foi a primeira que eu enfrentei, por sinal. Dentro dessa besta divina, como foi minha primeira besta divina, eu não sabia muito bem o que eu tinha que fazer, afinal de contas era a minha primeira. Então, eu não sabia que eu tinha que ligar sete Chicas Lates, aí depois enfrentar um boss. No segundo já ficou mais claro o que eu tinha que fazer, porque eu segui o exemplo do primeiro, né? Como era a minha primeira besta que eu tava enfrentando, eu não sabia muito bem o que tinha que fazer. Embora seja meio óbvio. E aí eu vi lá, eu dei uma enroscadinha, eu vi um tutorial rapidinho, passei. Mas de resto, eu não vi tutorial em nenhum momento. O jogo foi maravilhoso, incrível. Traduzido então, putz, nem se fala. Extremamente difícil no começo. No começo o jogo é muito difícil. Principalmente porque você fica num ciclo de tipo assim, ó. Você tem que explorar 4 templos, né? O jogo ele tem 120 templos, alguns deles escondidos. Você tem que achar os templos, explorar os templos. A cada 4 templos você faz um upgrade de um coração ou mais estamina. E os meus primeiros 2 upgrades foram de estamina. Inclusive, eu finalizei o jogo só com esses 2 upgrades. É... Enfim, e. Cara, depois eu fui fazendo upgrade de coração, coração. Aí você. Assim, eu tive que ver. Outra coisa que eu tive que ver também, eu não descobri na marra, foi como desbloquear a Master Sword. Eu realmente vi ali como que eu tinha que entrar na floresta Koroki, mas assim, isso foi uma. Eu não vi tutorial, eu conversei com o chat GPT, ele falou, ó, dentro da floresta você vai pá, encontrar Master Sword, você precisa ter 13 corações. Eu falei, beleza. Aí eu tava explorando o mundo, porque isso realmente eu fiz, eu explorei o mundo ali, curti o jogo, e aí eu achei esse lugar, essa floresta com névoa, e aí eu fui seguir. Eu descobri o que tinha que fazer, que era acender uma tocha e ver pra onde que o vento estava soprando. Aí tinha que ir pra onde o vento estava soprando. Então, no quesito de puzzle, né? Esse jogo é muito menos desafiador que Zeldas antigos. Não é que ele é menos desafiador, é que ele brinca menos com a tua cara. Ele te leva a sério, né? No sentido de, cara, se divirta, jogue, gaste um pouco, quebre um pouco na tua cabeça pensando como é que você vai passar nisso. Qualquer coisa, veja um tutorial aí. É isso. É, e, cara, eu achei divertido demais, de verdade. Ó. Assim, pra você ter uma ideia, outra coisa, o jogo, ele é muito bom em sistema de salvamento, tá? Então, eu jogava o jogo, rapidinho, eu tava enfrentando lá um bicho no começo, rapidinho eu morria, o jogo me levava, tipo, 1 minuto, 2 minutos antes. De tão bom que é o sistema de autosave dele. Autosave, hein? Autosave. E variedade de itens é fenomenal, sensacional. Tem sistema de melhoria de roupa. Nossa, cara, é maravilhoso, maravilhoso. O jogo é muito bom, muito bom. Tanto que eu acho que esse é o único Zelda até o momento. Aliás, é o único Zelda até o momento. Ele não tem New Game mais, mas ele trava antes da batalha contra o Ganon. Porque depois da batalha contra o Ganon, ele não te deixa mais jogar, né? Ele sempre volta no seu último save antes da batalha final contra o Ganon. Então, é o único jogo que eu pretendo jogar novamente, mesmo já tendo tudo pra finalizar. Isso porque dentro desse jogo, se eu encontrar os 120 templos, eu consigo desbloquear a roupa do Link clássica, que é a roupa do Link da Floresta Verde lá e tal.
E essa roupa é a melhor roupa do jogo, inclusive, se eu não me engano. E aí eu devo ter conseguido uns 60, 70 templos, ainda falta templo pra caramba lá. Mas é isso, ainda falta muita coisa pra fazer. Se eu for fazer o jogo todo 100%, pelo que eu tava vendo, ele dá facilmente 150, 200 horas de jogo. Eu passei 50 horas. Então é isso. O jogo ele é muito bom, muito divertido. Adorei. Sem sombra de dúvidas, de todo o jogo que eu joguei da franquia Zelda até agora, esse foi o que eu mais me diverti, mais gostei, achei ele fenomenal. E o que eu mais me dediquei tempo jogando e realmente entendendo, me divertindo, lendo as coisas. E pretendo jogar de novo? Tão cedo não, porque eu acabei de jogar. Mas eu pretendo em algum momento voltar nesse save e continuar jogando, né? Até, quem sabe, zerar 100%. Mas eu vou dar prioridade a outros Zeldas no momento. Enfim, cara, o que mais que eu tenho pra considerar sobre esse jogo? Ah, pensando aqui. Assim, cara, se eu fosse pegar os jogos que eu mais me diverti na minha vida, assim, por períodos, eu diria que, sei lá, na lista, vou citar uns top 3 assim, de jogos que eu me diverti muito jogando, muito, assim. Tem os jogos que me causaram euforia, né? Ou eu jogava porque eu tava viciado e tal, tipo, sei lá, Clash Royale, né? Mas tem os jogos que realmente eu me diverti jogando e foi uma experiência muito boa. Eu diria que o Minecraft tá nessa lista, Stardew Valley tá nessa lista e Zelda Breath of the Wild tá nessa lista. Cara, é impressionante, cara. Como o jogo é bom, como o jogo é divertido. Ele não te. Assim, o fato de você conseguir escalar montanha, fazer o que você quiser. Tipo, o jogo não te dá limite, cara. Você pode literalmente pular numa. Você voa, é tipo assim, pula de um lugar alto, aí você voa, aí você cai numa montanha. Se você tiver estamina pra subir até o topo da montanha, você vai subir no topo da montanha. É, isso é muito incrível, cara. Eu só tinha 2 upgrades de estamina, então. Nossa, mano. Na moral, sensacional. O jogo é muito bom. Mas é isso. É isso que eu tinha pra falar do Zelda Breath of the Wild. Eu acabei nem falando sobre a história, mas o jogo mal tem história, tá? A história é basicamente tipo assim, sei lá, enfrenta 4 bestas aí, tipo, é muito simples a história. 100 anos atrás, os heróis lutaram, os campeões, né? Cada um de um lugar, tipo, campeão Zora, tinha o Link, tinha a Zelda, tinha um Goron, campeão Goron, e tinha uma campeão Gerudo. Grandes guerreiros, lutadores. Aí eles lutaram contra o Ganon, perderam, eles morreram. Só que o Link foi meio que congelado por 100 anos. E a Zelda ficou segurando o Ganon no castelo por 100 anos, né? E aí o Link revive. Pronto, o Link acorda, essa é a história. Aí o Link tem que derrotar essas 4 bestas pelo mapa, juntar o poder delas e depois destruir o Ganondorf. É muito simples. Então, pra você analisar a história, basicamente é tipo 4 dungeons, 4 bestas, né, nessas dungeons, 4 bosses e depois o boss final. É muito rápida a história. Só que assim, o que leva você a demorar nesse jogo é justamente progressão, né? E a progressão é muito boa, ela tem um tempo muito bom, que é tipo assim, explora o mundo, consegue upgrades, luta contra uns bichos, consegue mais upgrade, faz uma melhoria, consegue mais corações, encontra comida, gasta rúpias, consegue rúpias, faz uma melhoria, come alguma coisa, cozinha. Tudo isso leva uma porrada de tempo, mas é muito divertido. E é isso, é isso. História, o jogo não tem complexidade. Ele é ruim por não ter uma grande história? Não, muito pelo contrário, eu achei ele sensacional. É isso. Eu acho que, sinceramente, eu acho que o único jogo da franquia que me superaria esse na questão de divertimento pra mim seria o Tears of the Kingdom. Mas em algum momento eu falarei sobre ele. É isso. Tchau, tchau.